Então, com apenas um botão, eu consigo criar mais de 10 ações diferentes com apenas cliques em um botão. Olha só, se eu pressionar o botão e segurar ele por mais de 2 segundos, ele já entra no modo de funções. Aí então, a cada clique, ele executa uma função diferente. Ele está mostrando na tela ali quais funções que eu estou entrando a cada clique. E a partir do momento que eu escolho uma função, no nosso caso vamos escolher a função 3, parei 3 segundos, ele vai executar a função desejada. Quer aprender como fazer isso? Como em apenas uma porta do Arduino você consegue executar N funções diferentes, ilimitados, pode ser uma, pode ser 10, pode ser 100 funções diferentes com apenas um botão? Tudo por linha de código, nada de trabalhar com resistores, simplesmente uma programação eficiente. Quer saber como? Continue até o final desse vídeo que nós vamos desenvolver do zero. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da série DAV, onde eu respondo dúvidas de alunos do curso Automação na Veia. E na dúvida de hoje, nós trouxemos do nosso amigo Cosme, que em vídeos passados até fizemos um desafio, onde ele questiona como seria possível criar, através de apenas um botão, várias ações dentro do Arduino. Ou seja, em um clique eu executo uma ação, quando eu clico e pressiono, ele vai entrar no modo de funções, onde ele pode navegar entre diversas funções diferentes. E após uma função ser escolhida, ele executa uma ação daquela função. Sendo assim, com apenas uma porta do Arduino, ele executa várias ações, economizando as entradas e saídas para sensores, para outras funcionalidades. Vamos nessa então? Estou com o meu Arduino aberto, meu código aqui, minha ideia já está salva, meu arquivo já está salvo. Com o meu Arduino também já está conectado aqui, com o botão ligado na porta 9. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu alterar a câmera. Eu tenho que segurar esse celular. Deixa eu ver, mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem um push button ligado ao GND, que está ligado à outra perna na porta 9. E assim, a cada clique que eu executar, a porta 9 vai receber esse clique. E através desse botão, nós vamos executar mais de 10 ações diferentes. Vamos começar, primeiramente, habilitando o serial, né? Que o serial vai nos mostrar como tudo, por onde que está passando aí as ações, né, do botão, o clique do botão e as ações que ele está percorrendo. Serial.println inicializando, como diz costume. Ok. Para executação, nós temos uma forma de criar componentes ou importar um componente que nós já criamos anteriormente. Eu vou criar do zero aqui um componente novamente, vou criar um componente multibotões, que vai ser responsável justamente para monitorar esse botão que nós temos aqui. Vamos criar uma nova aba, e essa aba ela vai chamar Button Multifunction. Button Multifunction. Componente criado de multi-ações. Componente multifunções. Botão, né, de multifunções. As duas funções, a prepare, que vai preparar o código. Prepare button multifunction. Essa função vai ser responsável justamente por fazer o pin mode na porta. Qual porta? Vamos criar uma variável aqui que vai controlar a porta. Opa, caractere errado. Vai ser o port button, que é na porta 9. Então, vou fazer o pin mode na port button. E vai ser como input pull up. Input pull up. A porta de entrada ligando o resistor interno do Arduino para monitoramento. Ok, preparada a função de preparação criada. Agora lá no setup nós vamos simplesmente chamar essa função
E se tiver algo a mais de preparação, nós adicionamos nesta função específica. E todo esse componente botão vai ser responsável pelas ações deste botão. Isso aí. A próxima ação é o void monitoring button multi-function, que é responsável pelo monitoramento. Aí dentro do loop, agora eu chamo essa função do monitoring, que ele vai monitorar o botão. E chamei a função no componente, que monitoramento que ele tem que fazer? O monitoramento de um botão, de um clique do botão, que nada mais é do que verificar se a porta está em baixa. Como eu coloquei como input pull-up, ele ligou um resistor interno, então a porta sempre vai ficar em alta. A partir do momento que eu efetuei um clique, ele conectou o GND na porta 9, aí ele vai identificar o clique e preciso executar uma ação. Então, primeiramente, temos que capturar esse clique. Então, vamos fazer os testes necessários, né? Vamos dizer se a leitura digital read da porta 9, que seria o port button, se ela for igual a low, significa que, a porta está em baixa, houve um clique. Eu vou fazer o debounce aqui de 50 milissegundos, para evitar que seja um clique inválido ou qualquer oscilação ali naquela porta. Então, o debounce efetuado e eu testo novamente. Se da segunda vez o botão, a porta realmente está embaixo, o clique está efetivado. Então, aqui eu poderia até colocar o serial.println, né? Clicou. Clique realizado. Parece tudo muito simples, né? Mas esse não é um botão eficiente. Como nós vimos em vídeos anteriores, onde eu tenho um vídeo que demonstra como fazer esse botão eficiente. Então, não é desta forma. Né? Primeiramente, eu agora vou ter que fazer uma proteção, porque se eu deixar assim, se eu manter o botão pressionado, ele vai disparar que essa ação clicou. Com isso, eu vou criar uma variável aqui em cima, uma booleana, que ela vai ser uma flag button pressed, ou só flag pressed, não preciso nem colocar pressed, assim, vai ser igual a false. E agora eu vou fazer um teste aqui, se o botão for pressionado e a flag estiver como false, quer dizer que eu vou fazer 2 testes antes dele entrar, e ela vai estar como false quando ninguém clicou em nada, então ela está como false. E a partir do momento que alguém clicou no botão e ele fizer o teste e houve o clique novamente, quando ele imprimir a informação clicou, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa variável e vou deixar como true. Ela é uma flag justamente que ela vai nos auxiliar nesse processo. Colocando ela como true, a próxima vez que ele passar pelo loop, por mais que eu mantenha o botão pressionado, essa variável já vai ser true e ele não vai mais imprimir a informação clicou. Então ele não fica disparado. Ok, mas daí quando eu tiro o dedo do botão, a variável continua como false, porque eu coloquei como verdadeiro, porque eu alterei como verdadeiro. Agora eu tenho que ter uma condição que também volte ao estado normal dela. E esse estado normal vai voltar apenas quando eu realmente tiro o dedo do botão. Então vamos fazer este else aqui, né? Caso contrário, ou seja, caso eu mantenha a porta pressionada e a variável não seja verdadeiro, ele vai entrar nessa condição. E nessa outra condição, eu simplesmente agora vou fazer o teste novamente. Só que agora, sempre ter cuidado aqui com a indentação, né, do código, para você entender o que está acontecendo. E abrir as chaves, já fecha as chaves também, para não ter perigo de você esquecer. Ok? Então agora eu vou testar aqui novamente, só que eu vou testar agora quando a porta estiver em alta. Ou seja, quando estiver em hide e flag pressed for igual a true, ou seja, eu cliquei no botão e tirei o dedo do botão. Porque quando eu cliquei no botão, essa flag ficou como true. Ok, e quando eu tirei o dedo, ela ficou como em alta a porta novamente. Está em baixa quando eu pressiono, em alta quando eu retiro. E quando ela ficou em alta novamente e a flag pressed está igual a true, significa que houve um clique anterior. Agora eu preciso, quando entrar nessa condição, eu preciso voltar tudo ao estado normal como estava antes. Então, quando isso acontecer, eu vou setar essa variável como false. Conseguiram entender? Assim eu já crio o botão eficiente. Ou seja, quando eu clicar a primeira vez, a porta vai estar embaixo e a variável vai ser false. Ok.
Ele vai testar novamente. Se eu continuo a porta embaixo, eu setei essa flag como true. Tudo bem, houve o clique, ele vai imprimir, clicou, e essa flag como true. Ele vai passar, se lembra que ele vai passar mais de 100 mil vezes por segundo no loop do Arduino. Então, nós vamos fazer aqui em cada nanosegundo, assim dizendo, né? Vamos passar linha por linha, executando. Ou seja, quando ele tiver executado essa ação, a próxima vez que ele passar pelo loop, não vai dar tempo ainda de eu ter tirado meu dedo. Então, meu dedo vai ter continuado, vai estar lá ainda pressionado. Então, essa condição vai ser verdadeira, mas essa outra condição vai ser falsa, porque o flag pressed eu alterei para true. Então, essa condição aqui vai ser falsa, significa que esse if inteiro vai ser falso. Aí ele vai cair nesse if. Enquanto eu estou com o dedo pressionado, essa informação vai ser falsa, então ele já não vai executar esse if, ou seja, ele não vai executar nada. Ele vai ficar aqui nesta parte sem executar nada, que não tem nenhuma instrução a mais. E fica por ali. Então ele vai clicar somente uma vez. Aqui esse clicou, enquanto eu estou com o dedo pressionado. A partir do momento que eu tirei o dedo do botão, aí sim ele vai entrar nessa ação, porque a porta vai estar em alta. E o flag pressed é true, porque houve um clique. Ele alterou essa variável na hora que eu cliquei. Aí sim, quer dizer que tudo acabou. Agora eu posso voltar ao estado normal. E flag pressed, então eu volto para false, para daí sim no próximo clique essa condição aqui ser respeitada. Então aqui a gente consegue fazer um botão eficiente. Mas para que isso realmente a gente verifique se está funcionando dessa forma, vamos testar, né? O Prepare Button Multifunction já está ali no setup, fazendo preparação na porta, e o Monitoring já está aqui no loop, simplesmente com essa informação. Então vamos agora fazer o upload e enviar para o Arduino. Deixa eu ver se as portas estão conectadas corretas. Porta com 3. Enviamos para o Arduino. Eu vou abrir aqui a minha serial para mostrar para vocês. Serial aberta. Inicializado o sistema, eu vou clicar no botão. Deixa eu abrir também a minha câmera. Apareceu. Deixa eu abrir o serial ali da câmera também. Aí. Agora sim, eu clicar no botão, cliquei uma vez, ele apareceu, clicou. Ó, cliquei, clicou. Cliquei, manteve pressionado o botão, ele não está no loop de clicou. Ele vai executar apenas uma vez. A partir do momento que eu tirei o dedo, aí sim, ele setou aquela variável como false. Agora, a próxima vez que eu clicar, então ele executa apenas um evento quando eu clico. Assim eu crio um botão eficiente. Ok, esse é o primeiro passo do nosso botão. É a função básica dele. Vamos voltar para a tela aqui. Tudo bem, voltamos aqui então. Agora vamos começar a criar essa ação, né? Se eu quero que agora, quando eu pressiono, eu já tenho o clique executando de forma eficiente. Agora a segunda etapa é executar a ação do pressionar por alguns segundos. E para eu executar essa ação de pressionar por alguns segundos, eu vou criar um componente que nos auxilie também nesse processo, né? Vamos criar uma aba aqui na ideia do Arduino e vamos chamar ela de timing. Essa aba vai ser responsável por controlar os temporizadores, né? Temporizadores. E aqui eu vou criar duas funções. A primeira função é que vai nos auxiliar nesse primeiro momento. Que eu preciso o quê? Eu preciso, quando eu clicar no botão, aqui no evento do clique, nós precisamos começar a temporizar um processo e contar 2 segundos. Se eu mantive durante 2 segundos pressionado esse botão, ele vai entrar numa outra ação. Ele vai ter que identificar esse pressionamento por 2 segundos. No nosso caso aqui não está sendo feito nada, só imprimindo na tela a informação. Então tem que começar a identificar isso. Então para isso eu tenho que ter uma variável que armazene esse tempo. Então vai ter que ser uma variável unsignedLong. Vamos chamar ela de updateTime. updateTime. Essa variável vai receber um valor 0, inicializar ela como 0. E agora aqui eu vou criar uma variável também inteira que vai dizer qual que é esse tempo que eu quero testar. No caso, eu vou colocar no nosso código que se eu manter pressionado por 2 segundos, ele vai entrar no modo function, no modo função. Então, vamos colocar o nome de limit time.
limit time, ok? Então vai ser igual a 2 segundos. Temos essas duas informações já. Agora aqui dentro quando eu clico no botão, ao invés de eu escrever a mensagem clicou, eu vou atualizar essa variável. Eu vou dizer que update time é igual a milis. Ou seja, essa variável update time ela vai receber o valor atual do milis, que o milis ele fica contabilizando todo momento dentro do Arduino. Então ele nos traz o valor desde que o Arduino foi ligado, né? Nós vamos utilizar ele justamente para calcular um tempo. A cada milissegundo ele é incrementado mais 1. Então, em 1 segundo ele vai ter 1000, né? 1000 em cada 1 segundo. Então o update time vai pegar o valor atual de milis. E quando eu tirar o dedo do botão aqui, nesse momento, no caso, eu vou ter que saber quantos segundos se passou. E com isso, eu posso fazer um teste até antes aqui. Eu posso testar. Ó. Eu tenho que fazer um teste aqui. Se passaram-se 2 segundos. Como que eu faço se passaram-se 2 segundos? Ou seja, se x for maior, esse x é o que nós vamos ter que criar. Né? Se ele for maior do que limit time. Se ele for maior do que limit time, ele vai nos trazer uma resposta. Vamos lá? Então, vou criar uma função aqui, que é a função longPressed. Significa se houve um pressionamento longo, né? Até vai ser uma função boolean, que ela vai retornar um verdadeiro ou falso. E aqui dentro ela vai fazer o teste. Então, vou ter que receber um signet long, um tempo. E aqui agora eu vou retornar, verificando se esse tempo que eu recebi, se ele é maior do que essa variável limit time. Só que eu não vou chamar essa variável direto aqui. Né? Até poderia ser porque justamente a aba está depois, a aba time está depois da aba multifunction. Mas eu vou criar uma função que vai me retornar essa informação. Então, é uma função inteira get limit time e ela vai retornar o valor de limit time. Return. Assim eu posso chamar ela de qualquer local quando eu precisar. Então get time limit time retorna qual que é o tempo limite. E o tempo limite é 2 segundos. Então, se o valor que eu informei aqui no longPressed, vamos colocar lá, vamos fazendo por etapa, mas quando a gente terminar a função, vocês vão entender. Aqui eu vou fazer o teste. O nosso teste vai ser simplesmente chama a função longPressed, passando o update time. Então, eu capturei aqui o tempo atual e eu chamei o longPressed com o tempo que eu capturei lá quando eu fiz o clique. E essa função vai retornar se ele passou 2 segundos ou não. Então, essa função, o time aqui é justamente o valor do tempo atual. Ele vai verificar se o milis, menos o time. O milis sempre vai ser mais, né? Porque o milis está incrementando, a cada milissegundo ele está incrementando. Então, quando eu capturei esse clique aqui no botão, na hora que eu cliquei, eu capturei esse update time, salvei nessa variável. E no momento já que eu estou testando o longPressed, esse milis já vale mais, né? E um menos o outro, eu vou ter que aguardar até ele chegar a 2.000, né? Que seriam os 2 segundos. Então a cada milissegundo está incrementando. Então daqui 2 segundos, o milis, que é o tempo atual do momento que eu estou fazendo esse teste, menos o time, que é o momento que eu capturei lá no clique. Se ele for maior do que getTime, que é os 2 segundos, significa que passaram os 2 segundos. Aí, aqui uma condição ternária, eu vou responder true, se não false. Está entendendo essa lógica? Então, esse longPressed está testando esse tempo, se passaram-se 2 segundos. Olha só que interessante, né? Então, essa função está sendo chamada aqui e eu estou fazendo esse teste. A partir do momento que eu cliquei no botão, ele está fazendo o teste se aquele clique passou de 2 segundos. Só que eu não posso também só testar o longPressed,
Por quê? Porque enquanto eu não clico no botão, ou no momento de standby do botão, ele sempre vai entrar nessa função. Então eu só vou testar se passaram dos 2 segundos quando essa variável pressed for verdadeira. Ou seja, eu posso dizer se pressed e long pressed. Né? Como ela é verdadeira, eu não preciso colocar aqui igual a true. Mas daria na mesma. Eu vou até deixar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, se flag pressed for igual a verdadeira, quer dizer que houve um clique, porque essa variável foi atualizada somente no clique. Aí sim, se houve um clique, eu começo a contabilizar o tempo, a fazer o teste do tempo. Se houve o clique e houve o teste do tempo, aí eu posso colocar aqui, ó, serial.println. Vamos colocar só a informação aqui, pressed, quer dizer, passaram esses 2 segundos, clicou ali o pressed. Caso contrário, vamos colocar aqui daí o else if, né? Else. Aí sim vai fazer um novo teste. Caso tenha se passado, aí sim eu vou fazer o teste se a variável, se a porta está em alta, se está em true. Quando atualizar essa informação, eu já posso dizer também que o update time agora volta a ser 0, para não contabilizar mais. Aí eu consigo zerar as informações que eu tinha antes. Vamos fazer um teste para ver se vai estar tudo funcionando mesmo, né? Estamos desenvolvendo junto e precisamos testar cada linha de código e ver se eu não errei nada. Só uma observação aqui, ó, quando eu compilo, ele aparece uma mensagem, ele não é um erro, é apenas um warning, né? Ele está um aviso que ele está dizendo que estou fazendo uma comparação entre uma variável, um signed long, uma variável que pode ter um número muito grande, com uma função aqui do tipo inteira. Então, ele pode ter incompatibilidade. Então, tem 2 formas de resolver esta mensagem. Essa mensagem eu poderia resolver simplesmente aqui na função time, transformando esse resultado aqui como inteiro, ou simplesmente colocando esse getLimitTime como um signed long. Também daria certo. Vamos colocar aqui, ó, getLimitTime. Deixaríamos aqui com um signed long. Essa variável e aqui também. Então seria o mesmo tipo. Aí não daria esse erro mais. Vamos até compilar antes para vermos se esse erro realmente vai sumir. Vai aparecer só a mensagem de compilação. Ok, assim já resolveu o problema. A mensagem já está ali. Não apareceu mais aquela mensagem de erro. Ou também eu poderia simplesmente vir aqui no time e dizer que ela é do tipo fazer um cast, né? Que toda essa ação aqui, o resultado dele vai ser um int. Então transforma num int com um int, uma comparação de int com int. Aí também não dará mais aquela mensagem. Mas deixamos como insigned long, que nosso código aqui é só um teste, então não tem problema. Então vamos abrir o nosso serial, deixa eu abrir a tela aqui novamente. Agora eu vou fazer o clique e vamos ver se o clique continua efetuando normal. Né? Cada clique, tá dando uma travada aí para vocês na câmera, mas eu vou clicar e pressionar, cliquei e pressionei e ó, executando o press, está executando no loop, mas eu não quero isso, não quero que ele execute no loop, eu quero que ele execute uma vez só, né? Então não podemos fazer isso, tem que ó, já travou no preset. Então vamos corrigir esses problemas aí, porque não está eficiente. Ele até identificou ali os 2 segundos, mas ele ó, se manteve no preset, esse loop, e eu não quero isso, né? Então vamos corrigir esse problema. Vamos voltar novamente a tela. Tá, então para corrigir esse problema do preset, nós verificamos aqui ó, que quando ele está entrando nessa ação preset, ele está imprimindo aqui preset, mas ele só vai entrar nessa função para mudar de novo o preset para false quando eu tirar o dedo do botão, né? Ou não, aqui quando passar o tempo, quando o tempo for maior, quando eu fizer um novo clique, daí ele vai atualizar o tempo novamente, e daí sim ele pode cair nessa informação. Então, mas assim ele ficaria, dificilmente ele entraria nessa ação de novo, né? Não conseguiria entrar aqui, tanto que não conseguiu entrar e ficou o loop ali infinito. Então a forma de eu conseguir fazer isso é justamente eu colocar aqui o preset igual a true, igual a false, quer dizer, né?
Aí o clique não efetua de novo. Mas provavelmente quando eu fizer isso, né, se eu mantive o dedo pressionado, ele vai voltar a executar aqui o low. Também tem esse problema. Porque daí eu estou colocando como false, essa condição vai ser false, e ele vai ficar no loop aqui em cima. Então não resolveria. Né? Então não conseguiríamos resolver dessa forma. E como nós queremos que pressione, quando estiver no botão press, ele pressione a ação, que ele entre no modo de funções, então nada mais fácil do que eu criar uma variável que vai nos auxiliar para identificar quando que esses modos vão ser executados. Porque eu não quero também que ele execute um clicou aqui em cima, que não execute uma ação de um clique. Até porque nesse momento eu não sei se a pessoa vai continuar com o dedo pressionado, ou seja, ele não quer que execute aquele mesmo evento do clique. Talvez ele queira entrar numa função. Então eu tenho que ter uma área separada no meu código que vai ser responsável por isso e que monitore simplesmente as ações que estão sendo tomadas. E conforme as ações estão sendo executadas com o clique, uma outra área vai ser responsável pela execução. No nosso caso aqui vai ser uma impressão na tela, mas daí você pode ligar um relé, pode fazer o que for necessário. Né? Então vamos criar essa ação. Né? Ela vai ser aqui, podemos criar uma função void. Ela vai ser a função responsável por justamente começar a executar as ações, que é a action mod, dos modos que foram selecionados. Pode ser um modo simples de um botão, um modo multi-button, um modo... Vamos criar esses modos. Então aqui em cima das variáveis, vamos criar os modos. Define. Vamos criar o mod default. Vamos criar o modo click, mode click e o mode function. Assim, conforme os cliques, eu vou dizendo se está no modo default, que seria o modo standby, que não acontece nada, ou o modo clique, quer dizer que a pessoa clicou no botão e não ficou os 2 segundos pressionados, então ele está no modo clique. O modo função, daí eu vou fazer o loop entre as funções. Então esses são os modos possíveis. E quais os valores que ele recebe? Os valores podem ser 0, 1, 2. Aqui indiferente do valor que está, simplesmente para a gente ficar mais fácil, lá na hora da programação, a gente identificar qual que é o modo que está. Fica mais legível do que trabalhar com 0, 1 e 2. A gente trabalha com nomes. Poderia também criar uma variável do tipo enum, também daria. Mas vamos criar aqui dessa forma, que acaba ficando mais simples de entender. Ok? Então agora temos que criar essa variável que vai guardar qual que é o modo. Aqui definimos os tipos de modo que vão existir. Agora uma variável que vai guardar o modo. Essa variável pode ser do tipo byte mesmo, que ela vai guardar o modo. Seria mod select. Ou também pode ser current mod, né? O modo corrente. Qual que é o modo corrente que está nesse momento do loop? Né? Que o loop vai ficar testando todo momento. Então, qual que é o modo corrente? Por default, podemos dizer que ele começa com mode default. Essa variável inicializa com o modo corrente e o modo default. E conforme os cliques vão sendo executados, agora eu vou alterando este modo. Deu só um clique, então está no modo clique. Entrou na função, está no modo function. Assim fica mais fácil a gente conseguir trabalhar. E daí sim, eu vou chamar essa função ActionModo aqui agora dentro do loop. E conforme as ações, ele está monitorando o botão aqui em cima e alterando qual modo que está. E ActionModo fica executando todo momento, testando se está no modo default, que ele não faz nada, no modo clique, que ele vai executar a ação de um clique, ou no modo function, que ele vai executar ações de navegar entre as diferentes opções das funções. E agora aqui então, na função ActionModo, o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou verificar assim, switch, fazer o teste nessa variável currentMod, e vou dizer qual, caso o modo esteja, case, caso o valor da variável seja click, eu vou executar uma ação, eu vou colocar aqui dentro essa ação. Caso o modo seja function, eu vou executar a ação aqui do function. Então, caso seja o modo clique, agora eu vou tirar essa informação daqui, do clicou, não está mais ali, e vou colocar aqui. Clicou, colocar modo normal. E daí aqui no de baixo,
eu vou colocar também clicou modo function. E toda vez que eu entro nesse, chamo o action mode, que ele está no modo click e ele executou o clique, se eu não alterar esse current mode, como ele está aqui dentro do loop, ele vai ficar entrando aqui e vai ficar todo momento imprimindo essa informação. Mas eu quero que ele imprima somente uma vez, ou que ele execute as ações que tiver aqui dentro, está acionando uma porta, está ligando um LED, seja o que for. Que ele execute apenas uma vez, porque foi apenas um clique. Então eu vou alterar daí o current mode para o modo normal, novamente, que é o modo default. E quando ele tiver em modo default, ele não vai executar nenhuma ação. Da mesma forma aqui embaixo, nesse primeiro momento, vamos colocar ele aqui com o modo default a cada clique. Mas não é isso que vai ser executado aqui. É simplesmente para a gente imprimir na tela e ficar mais fácil. Ok, assim agora eu tenho o modo. E aqui dentro do clique, o que eu vou fazer? Vamos passar linha por linha para a gente entender. Aqui está fazendo o teste do clique, ok. Recebi um clique, atualizei a variável update timing, setei a flag como verdadeiro, ok. A próxima vez que ele navegar no clique, ele não vai mais executar essa ação, ele vai começar a entrar aqui. Significa que já houve um clique, agora ele vai executar algumas ações. Primeiro ele testa. Se ele testou essa variável, ela foi verdadeira, houve um clique. Se passou o tempo necessário, ou se ainda não passou o tempo necessário, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui. A pessoa já tirou o dedo do botão, se for verdadeiro, tirou o dedo do botão e houve um clique, que é a primeira ação, na verdade, do clique. Aí agora eu posso fazer um teste dizendo que a variável current mode agora é modo clique. Mode click. Aí quando ele entrar aqui na função mode click, ele já vai executar a ação e vai sair. Tudo bem, assim funcionaria, vamos fazer o teste aqui novamente. Se for, tirei o dedo do botão, tudo bem aqui, resolveria, tudo certo. E caso fosse um longo pressed, quer dizer que houve um botão ficou pressionado por algum tempo, ele vai entrar no modo, que daí seria aqui, o modo function. Então essas flags elas vão super nos auxiliar nesse processo para que a gente entenda aonde que nós estamos, conforme o clique está acontecendo. Então esse clique precedent já não vai mais ter aqui, eu posso tirar. Ele vai entrar no modo função. E daí sim, aqui dentro do loop, eu estou chamando o action mode. E quando ele estiver no modo função, ele vai imprimir uma vez e vai sair. Será que vai dar certo dessa forma? Vamos ver, vamos mandar para o Arduino. Estou aqui então com o meu botão, o serial já está aberto. E vamos clicar agora no botão. Cliquei uma vez, modo normal, ou seja, o modo normal está funcionando. Conforme eu vou clicando, ele vai executando no modo normal. Agora eu vou segurar e pressionar para ver o que vai acontecer. Segurei e pressionei, modo função. Modo função entrou, só que depois que eu tirei o dedo, ele clicou o modo normal. Cliquei, agora modo function. Segurei pressionado, continuei segurando pressionado, e ele está entrando ali no modo function a cada 2 segundos. Eu não quero isso. Temos que resolver isso daí também. E se eu tirei o dedo, ele já imprime modo normal. Temos que fazer essas pequenas correções. Então vamos ter que criar uma flag também para poder nos auxiliar nessa questão do modo function, assim como a gente tem lá para identificar o clique no modo normal. Vamos nessa. Então agora vamos criar essa variável lá em cima, que vai nos auxiliar nesse processo, e vamos chamar ela de flag long pressed. Se eu fiz um pressionamento longo, não esse pressionamento só um clique. Foi um pressionamento longo. Inicializamos ela como false. E da mesma forma que nós fazemos, nós vamos fazer o teste aqui também no long. Se flag long pressed for igual a false, quer dizer que se não houve o clique e flag pressed
for igual a true, quer dizer que se ela entrou aqui, identificou esse clique do botão, né, esse primeiro clique, mas ainda esse clique não é um long pressed, só vai ser longo quando essa variável for verdadeira. E fazendo o teste depois do update time, do tempo, se tudo isso aconteceu, aí ele vai setar essa variável long pressed igual a true. Aí sim setou como true. E essa informação flag long pressed eu não posso tirar daqui, justamente para não aparecer de novo aquela informação lá que clicou quando eu tirar o dedo do botão. Então essa flag long pressed agora ela setou como true e ela que vai controlar se realmente houve um botão pressionado ou não. Aí aqui dentro, quando eu tiro o dedo do botão, que é esse momento, que ele estava imprimindo lá, porque ele justamente está entrando nesse modo clique, daí ele imprimia o botão normal, foi pressionado, né? O botão normal foi pressionado. Aqui eu vou fazer um teste agora. Vou dizer, se esta variável for igual a false, aí sim eu vou alterar que é o modo clique, ou seja, ele não entrou aqui neste modo, ele não setou como true, ela continua sendo false. Aí eu executo o clique, a flag pressed fica como false, o update como false, e eu também posso setar essa flag long pressed como false. Ou seja, esse momento do digital write igual a write e flag pressed igual a true, é o momento onde tudo acabou, volta ao estado normal. O dedo já foi retirado do botão, então agora tem que executar uma ação com o que foi feito quando o botão estava pressionado. Ou apenas um clique, ou um clique pressed, long pressed, que é quando você clicou e ficou segurando por mais de 2 segundos. Aí, a princípio, já resolveríamos este primeiro problema nosso. Vamos enviar para o Arduino para testar. Já vou alterar aqui a câmera. Câmera alterada. Já está aparecendo. Inicializou. Vamos testar agora o modo normal. Cliquei. Ok, apareceu o modo normal. Tudo certo. Agora eu vou clicar e pressionar por 2 segundos. Segurei pressionado. Modo function. Tirei o dedo. Não fez nada. Corrigido o problema. Vamos ver de novo. Cliquei no modo normal. Segurei pressionado. Entrou no modo function, ok, estou mantendo pressionado, ele não está no loop lá dos 2 segundos, executou apenas uma vez, tirei o dedo, não executou nada, está corretíssimo, é isso mesmo. Então temos duas ações aqui já, um clique entra no modo normal, um clique pressed entra no modo function, tudo funcionando. Só que agora esse modo function, então o clique já está ok, é um clique simples. Só que o modo function, quando eu entrar nesta ação, ele não vai imprimir modo function, ele vai ter que entrar num loop de opções. Aí sim, a cada clique que eu efetuar agora, depois que ele entrou no modo função, ele não vai mais executar clicar em modo normal, ele vai navegar entre as funções. Então vamos preparar o código para que isso aconteça. E para que seja criado funções, teremos que ter algumas variáveis que controlem essas ações. Então vamos criar essas variáveis aqui. A primeira variável seria quantity function, que é a variável responsável por saber a quantidade de funções que terá no nosso loop, quando estiver na moda função. Quantas funções eu tenho? 1, 2, 3, 10. Eu tenho que definir. Vou colocar aqui 3 funções inicialmente. E a outra variável seria qual função que foi selecionada. Então seria a function selected. Qual função que foi selecionada? No momento, inicializamos ela com a função 1 selecionado. Vai de 1 a 3. Ok, então essas informações que nós vamos precisar registrar. Qual função foi selecionada e a quantidade de funções. Vou até colocar uma informação aqui. Quantidade de funções. Tá? E aqui, função selecionada. Qual a função foi selecionada. Ok. Feito isso, agora aqui no modo function, eu precisava entrar dentro de um loop de opções.
Então, eu tenho que ter algum local que fica navegando em cada clique que eu execute aqui dentro, a partir do momento que eu estou no modo function, que eu navegue entre as diferentes funções. Eu posso colocar tudo aqui dentro do Action Mode, mas eu também posso separar isso para que fique melhor, de forma mais organizada. Então vamos criar uma variável, uma função aqui, que vai nos auxiliar nesse processo, que seria Action Function Select. A ação executada quando as funções forem selecionadas. Vamos fazer o switch, mesma coisa que tinha aqui, né? O switch, só que não é não é as mesmas ações, só vai mudar. Deixa eu até copiar o resto aqui. Abrir e fecha parênteses, abrir e fecha parênteses. O modo clique e o modo function. Só que agora aqui no modo clique, eu não tenho mais. Eu vou ter função 1, função 2, a quantidade de funções que estão aqui. No caso nosso aqui são 3. Então, quando eu tiver selecionado a função 1, e aqui também não vai ser o current mode, vai ser esta função function selected. Então, vou testar essa function selected. E se eu estiver na função 1, eu vou executar. Estou na função 1. Serial.println ou executando função 1. E a mesma coisa aqui, executando função 2. E a mesma coisa aqui, executando função 3. E simplesmente testa aquela função selecionada e conforme a seleção que foi feita, ele vai executar a ação aqui correspondente. Né? E cada clique que eu executo, que eu clico, cada vez que eu clico, ele vai navegar entre as funções diferentes. Então, em que momento que ele vai executar? Porque primeiro ele tem que navegar, função 1, função 2, função 3, tem que mostrar no LCD, no nosso caso aqui vai mostrar na tela. Né? Ou visualmente, através de um LED, não sei, alguma forma visual que eu saiba qual função a pessoa não precisa decorar, né? Dá 3 cliques, depois de pressionar 2 segundos, dá 2 cliques que ele vai executar a função 2. Não, que eu possa visualmente perceber isso através do LCD, ou visualmente através de LEDs, né, para que a pessoa possa saber em qual ação que está naquele momento. Nosso caso aqui nós vamos imprimir na tela. Né? Então, essa ação vai ser executada a partir do momento que eu aguardo algum tempo. No caso, eu cliquei no botão, executou um comando. Eu cliquei e pressionei, entrou no modo função. Eu cliquei novamente quando está no modo função e ele vai navegando entre as funções. Na função 1, função 2, função 3, função 4, função 5. Se eu parei na função 5 por alguns segundos, ele aguarda esses segundos para ver se não vai ter mais um clique para passar para a próxima função. Aí então ele executa a ação daquele momento, daquela função que foi selecionada. Então isso é importante, que é o tempo do teu clique. Você clicou, selecionou o módulo de funções, pressionou, a cada clique ele vai navegar entre funções. A partir do momento que eu parei na função que eu desejo, por alguns segundos, não houve mais clique, então executa a ação referente àquela função. Essa é a única forma de a gente conseguir fazer com que isso aconteça. Então essa ação vai ser executada somente quando eu parei alguns segundos. Então essa função action function select tem que ser chamada após alguns segundos. E como que vamos controlar esses segundos? Como que vamos contabilizar esses segundos? Já temos alguns segundos contabilizados aqui no pressed, né, que ele faz o teste e tudo mais. Então vai ter que ser aqui, ó. Quando eu tirei o dedo do botão, nesse caso, né, e a flag está como true, selecionou, ok, como false, todas as informações aqui já foram atualizadas na tela. Após tudo isso finalizar, aí então eu vou começar a contabilizar esse tempo, ou seja, essa variável long pressed e mais um tempo específico. Também precisamos criar agora essa variável que vai controlar esse tempo, para daí então a gente conseguir navegar nas funções, senão a gente não vai conseguir fazer essas ações. Então vamos lá. Vamos jogar essas variáveis para baixo, para ficar tudo mais organizado. Jogamos para cá. Né? Esse aqui, limit time ao tempo limite. Para modo pressed. E a mesma coisa, só que agora para as funções, nós temos que criar uma variável
que seria update time mod function, também inicializa como 0, e limit time mod function, que vai nos informar aqui qual que é o tempo limite, ou seja, se eu ficar 3 segundos após selecionar uma função, ele vai executar a ação, né? Ó, executa ação, tempo limite para executar ação após selecionar a função. Selecionar a função. Tudo bem. Estão aqui as duas variáveis. Agora vamos trabalhar com elas. Então, primeira coisa, vamos pegar esse update time function e vamos atualizar ele em que momento. Cliquei no botão, está atualizando o tempo. A partir do momento que eu entrei aqui no long pressed, que é essa parte da função, eu vou dizer que eu estou no modo long function, eu vou setar a variável long pressed para true e eu vou atualizar essa variável agora para o valor de milis mais o tempo de 3 segundos. Toda vez que eu entrei aqui, ele vai setar o tempo de 3 segundos. Então, toda vez que eu cliquei em um long pressed, ele já setou o tempo de 3 segundos, ele vai aguardar 3 segundos. E quando eu cliquei na função, eu cliquei para navegar na função. Cada clique que eu fizer, eu também preciso atualizar esse tempo em 3 segundos. Então, essa variável flag long pressed também vai estar como verdadeira. Aí, aqui no próximo clique, ele vai entrar aqui nessa ação do click long pressed. Então, eu vou ter que atualizar aqui de novo essa informação. Mas vamos deixar mais para frente essa informação ali, né? Por enquanto, vamos atualizar só aqui, para a gente acompanhando passo a passo como que tudo isso vai ser possível. Tudo bem, então vamos contar aqui que eu setei a flag, entrei aqui no modo long pressed, entrei no modo function, setei a flag como verdadeiro, atualizei a variável que vai contabilizar esse tempo. Tudo bem, né? Ele fez o teste, tirei o dedo do botão, quer dizer que essa variável ficou como verdadeira e ele não entrou aqui porque eu estou no modo long pressed é true, setou as variáveis como false. E aqui nesse momento, então, agora eu tenho que testar esses 3 segundos, porque todo loop, quando nada é clicado, ele fica dentro desse else, né, testando essas informações. Essas duas informações sempre vão ser falsas, e a próxima informação aqui vai ser justamente o teste que eu vou fazer, que é utilizando uma função que eu vou criar aqui, que também é um signet long timing. Ela recebe um signet, não, aqui não é booleano, né? Boolean. Ela retorna verdadeiro ou falso. E o valor que eu passo é um signet long time também. Só que agora, em vez dela testar, ver se o tempo passou os 2 segundos, ela vai dizer ao contrário. Aqui que é o nosso padrão normal de temporizador. Eu vou dizer se o milis for maior do que o tempo que eu mandei como informação, ele retorna true, se não, retorna false. Então aqui agora eu só vou executar esta ação quando o time... Opa, peguei o negócio errado ali. Quando eu chamei a função time e passei o update time function. Significa que isto aqui vai ser executado a cada 3 segundos, a partir do momento que eu atualizei essa informação. Mas também, como eu não posso deixar dentro do loop somente com essa informação, senão a cada 3 segundos ele estaria executando essa ação, né? Se eu atualizar sempre para 3 segundos. Ou senão ele ficaria no loop imprimindo o que estivesse aqui dentro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais uma condição, que é a flag long pressed. Então aqui agora nós atualizamos, que vai nos auxiliar, seria a flag long pressed. Se ela for verdadeira, quer dizer que houve um clique, estou aqui no pressed, né? Está como verdadeiro, houve o clique pressed, e eu já atualizei essa função, então ele começou a contabilizar 3 segundos, e depois de 3 segundos,
Aí aqui dentro ele vai chamar a função ActionSelected, que vai testar em qual função foi selecionada, se é função 1, função 2 ou função 3. Aí aqui dentro agora eu vou setar flag long pressed, que não vai mais ser aqui, vai ser somente após os 3 segundos, que ele vai executar e vai colocar como false. Aí, agora então essa long pressed só é eliminado essas ações após os 3 segundos. Aí volta long pressed ao estado normal para que o próximo clique, se pressionado, ele volte para cá de novo. Não é tão simples de entender, né, essa lógica de comunicação com as flags. Por isso, quanto mais você desenvolver, mais você trabalhar com lógica, mais fácil você conseguir fazer com que isso aconteça, com que essas informações venham na sua cabeça e você consiga organizá-las de forma eficiente. Né? Você percebe que temos algumas variáveis que estão controlando esses processos para que os processos entrem ou numa ação ou entrem em outra ação. No caso aqui nós temos 3 flags que estão nos auxiliando. E a flag serve para isso mesmo, para nos auxiliar nesses processos. Então toda vez que eu entrei aqui, eu setei a flag como false, chamei a ação, eu posso já atualizar esse update mode para 0, né, para não ficar aquele tempo que estava atualizado. E a function select, que é a função que foi selecionada, eu posso setar ela toda vez que eu executar uma ação. Eu posso setar ela aqui para voltar para a ação 1, ou se eu não executar nada, ele simplesmente, quando eu chamei uma função, eu chamei a função 2, por exemplo, ainda não chamamos essa função, mas toda vez que eu chamar essa função 2, a próxima vez ele começa da 2 em diante. Não, né? Eu quero começar sempre da 1, então por isso que eu executo aqui flag igual a 1. Ou seja, esse momento é o momento de você zerar, executar a ação do que foi pedido e zera, volta tudo ao estado inicial, após os 3 segundos. Tudo bem, eu tenho isso executado, o tempo está sendo executado, o modo já está entrando no modo function, então toda vez que eu chamar o modo function aqui agora, em vez de imprimir, eu posso até imprimir, mas eu vou colocar um teste aqui antes, né? Vou dizer assim, ó, se não, peraí. Flag long pressed. Se flag long pressed. Vamos colocar aqui se a flag long pressed. Ou seja, se foi pressionado um botão, aí sim eu vou imprimir essas informações. O modo default já não vou mais entrar aqui, não posso colocar o modo default, porque a cada clique, se eu colocar no modo default, a próxima vez ele não vai entrar aqui no clique. Então esse modo default tem que sair daqui. Ele tem que ficar no modo function até que aqui essa ação seja executada. E daí aqui sim no modo, agora depois que eu terminei tudo, que depois de 2 segundos, aí ele pode entrar aqui no modo default, sem problema nenhum, após os 3 segundos. É isso aí. Então agora, se a flag for pressionada, eu vou simplesmente imprimir aquelas informações na tela de qual função que eu estou. Seria o ponto print, função selecionada, não colocamos acentuação, nem pontuação, nada. Vamos colocar só uma chave aqui, qual função que eu estou. Sem espaço, e eu vou criar agora 2 funções que vão nos trazer essa informação. Já temos o getTime, vamos criar uma função aqui, que seria o void set function selected, para setar a informação, e o void get function select. E o get function select vai nos retornar um valor inteiro, ou byte, né? No caso, se tiver mais de 255, seria que ser inteiro. Mas como nós somos só 3 informações, seleção, ou é 0, ou é 1, é 2, é 3. Então ele vai nos retornar justamente esse function select. O return
function selected. Então agora eu vou chamar essa função getFunctionSelect, que ele vai imprimir qual função que foi selecionada. Tudo bem, tem a impressão que foi selecionada. Agora eu vou simplesmente fazer o incremento, criar uma função aqui que vai incrementar. Quando eu estiver no modo função, toda vez que eu clicar e eu estiver no modo função, eu vou incrementar mais um nesse function select, que horas ele vai ser 1, 2 ou 3. Isso vai acontecer aonde? Isso vai acontecer aqui, no clique. Se eu cliquei e eu tiver com o flag, vou fazer o teste aqui. Se eu cliquei no botão e flag long pressed estiver pressionada, significa que eu estou no modo eu segurei por alguns segundos, já estou no modo function. Poderia até testar o modo function também, mas eu vou testar o long pressed, que também ele vai ser, eu já executei essa informação como true, então não tem problema. Aí eu vou atualizar novamente, quer dizer que a cada clique eu aguardo mais 3 segundos. A cada clique que eu faço, a cada que eu estou navegando com as funções. E aqui dentro eu vou chamar este setFunctionSelect, que vamos ter que criar ainda. Eu chamo setFunctionSelected. E agora eu faço simplesmente a ação que está aqui, que nada mais é do que FunctionSelect mais. Toda vez que eu chamo, ele incrementa mais um. E daí eu faço o teste. Se FunctionSelect, para não deixar passar de 3, né, for maior do que quantityFunction, se ele passar de 3, ele volta a ser 1. Daí FunctionSelect igual a 1, que é o inicial. Então ele vai, toda vez que eu chamar o setFunction, ou seja, a cada clique, se eu estou no estado long pressed, que eu entrei no modo de função, a cada clique ele vai navegar, incrementando mais um no modo selectFunction, né? Então assim ele vai imprimindo aqui qual que é o modo que foi selecionado, que ele vai estar imprimindo aqui a informação. E quando estiver no modo selecionado, ele simplesmente, aí depois de 3 segundos, ele vai executar a ação aqui. Depois que eu tirei o dedo do botão e depois de 3 segundos, ele executa a ação que está aqui. Vamos fazer um teste para ver como que nós estamos, programamos nossa lógica, mas temos que testar aí passo a passo para ver se ela vai funcionar. Colocamos nosso código, abri aqui o celular, vamos ver se vai mostrar para vocês. Mostrou, já inicializou ali o código. Eu vou então clicar no botão, cliquei, modo normal, ok, segurei pressionado, entrou num loop, mostrando ali as funções selecionadas. E não é isso que nós queremos, né? Então, ó, entrou no loop aqui, função selecionada. Entrou no modo função, mas começou a disparar um loop. Então, vamos identificar o que nós fizemos de errado. Voltamos para o código. Vamos ver aqui. Function select. Ele está entrando nessa função e está disparando a função. Provavelmente esse flag long pressed ele está como true sempre, né? Então toda vez que ele está aqui no modo, esse flag long pressed está como true e só vai ser falso depois de 3 segundos. Então temos que também criar agora uma outra flag que vai nos auxiliar. Olha só que interessante, né, gente? Quanta flag que vai nos auxiliar justamente nesse processo da função quando eu estou no modo função selecionada, né? Então tem o modo de botão pressionado, o modo do long pressed, que eu cliquei no long pressed, quer dizer que ele entrou no modo função, e o modo que eu estou navegando entre as funções, que vai nos auxiliar. Então, aqui vai nos dizer as funções flag action function. Também vamos setar como false. Opa, false. Aí. E agora, esta ação aqui, vamos colocar ela para testar no lugar desta. Quer dizer que esse modo, esse loop, que todo momento ele vai estar dentro do loop, só quando essa condição for verdadeira que ele vai imprimir, né, a função selecionada. Enquanto ela não for verdadeira, dá um print ln aqui para pular a linha e não fazer conforme ele fez lá no serial monitor, imprimir um do lado do outro.
eu tenho que fazer como que ele imprima somente uma vez aqui e saia dessa ação. Então ele começa como false, mas ele só vai imprimir quando tiver como true. E vai estar como true no momento que eu entro aqui no long pressed. Então flag long pressed é igual a true, flag action function é igual a true, ou seja, ele executou, está executando a função da ação. E aqui, depois que eu executo a flag action function é true, ele executou, mostrou a informação já tem que setar como false. E só vai ser true novamente a próxima vez que eu efetuar um clique. E da próxima vez que eu efetuar um clique, ele vai estar aqui dentro de flag pressed. Aí ele simplesmente vai ter que setar de novo essa variável como true, para ele imprimir novamente. Daí ele vai chamar o set function select para imprimir as ações do código. É isso aí. Vamos testar para ver se a gente resolve esse problema. Mandamos para o Arduino. Vamos mudar a tela aqui novamente. Tela alterada. Abrimos aqui nossa câmera. Está um pouco travadinho, mas aí, agora mostrou. Inicializou. Vou limpar até aqui ó, o serial. Limpinho. Vou clicar no botão. Cliquei. Está mostrando o modo normal. Segurei pressionado. Entrou selecionando 1. Segurei novamente, 2, segurei, cliquei novamente, 3 e 1, 2, 3. A cada clique agora ele está entrando na função selecionada. E a partir do momento que eu tirei o dedo por alguns segundos, vamos ver, executando a função 1. Vou testar novamente. Espera aí que ele desligou a luz aqui, deixa eu ligar. Aí. Vamos lá, cliquei na função modo normal, ok, cada clique em modo normal. Segurei pressionado, entrou no modo função selecionado. Agora, a cada clique, ó, ele navega entre as 3 opções. E na opção que eu parar, no caso aqui vamos parar na 2, após 3 segundos, ele executa a função 1. Ops, executou a função 1. E nós paramos na função 2. Vamos tentar novamente. 1, 2, segurei pressionado. Vamos executar a função 3. Função 3, executando a função 1. Está tudo funcionando, somente esse incremento, esse teste aí que não está dando certo. Vamos ver o que nós fizemos de errado. Voltamos aqui no código, simplesmente não tem nada de errado, só impressão na tela mesmo. Executando função 1, executando função 2 e executando função 3. Vamos aproveitar já para melhorar essas informações. Vamos colocar uma mensagem aqui em cima. Toda vez que eu chamar essa função, ele vai... Deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Vamos colocar executando função, espaço, espaço, function selected. Agora podemos chamar essa função aqui, ó, get function selected, que ela vai retornar as mesmas informações. Vamos colocar aqui 1, mod 2 e mod 3. Mod 1, mod 2 e mod 3. Case 1, case 2, case 3. E caso contrário, vamos colocar aqui ó, default. Caso nenhuma seja selecionada, vamos colocar aqui, ou que eu chame uma função, essa função não exista. Vamos colocar uma observação para nos informar na tela. Não definida. Tudo colocamos como serial.print para ficar na mesma linha. E após tudo pressionado, colocamos um serial.println simplesmente para visualmente ficar mais organizado na tela, né? Aí já temos agora começando a criar um sistema eficiente. E aqui, neste momento do código, nós vamos colocar as informações das funções. Se eu desejo que quando selecionada a função 1, ela ligue um motor, você vai selecionar o motor que esteja ligado. Eu quero que ela ligue um LED, mande uma mensagem, né, que se comunique com a web, desligue a piscina, desligue tal porta, acione a esteira. Você que vai executar a ação daquele clique. Então, você que vai definir aqui neste momento do código. Ok, deixa eu ver se está tudo certo o restante. Tudo certo, tudo certo.
Vamos só criar a indentação correta aqui para ficar mais legível, né, o nosso código. Organização, fica até mais fácil da gente conseguir visualizar as informações quando elas estão bem organizadas, né? Salvamos. Opa, estamos aqui, salvamos. Então tá tudo certo o código. E vamos testar novamente. Enviamos para o Arduino. Vamos abrir aqui a nossa tela para vocês visualizarem. Estou com meu celular segurando. Vamos testar. Vamos limpar a tela. Tela limpa. Cliquei uma vez. Modo normal. Ok, uma ação executando no modo normal. Pode ser qualquer coisa. A partir do momento que eu segurei pressionado por 2 segundos, entrou no modo seleção. Aí eu posso, cada clique, ele vai navegar no modo seleção. No caso aqui eu vou ter 3 ações diferentes e mais a ação do clique normal. A partir do momento que eu entrei no modo 3, por exemplo, executou a função do modo 3. Cliquei novamente, modo normal, segurei pressionado. 1, 2, 3. 1, vamos executar a função selecionada 1 e executou o modo 1. Assim você fica ilimitado. Vamos colocar uma condição a mais, vamos colocar 10 funções só para você acompanhar. Vamos aumentar para 10 funções. Então, para 10 funções, simplesmente dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou vir aqui, vou mudar para 4. Só mudar aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o case, vou mudar aqui para 10 também, para a mensagem não nos confundir, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. A partir do momento que eu aumentei a quantidade de ações, de possibilidades, eu preciso ir lá nas minhas funções e dizer que a quantidade de funções é igual a 10 e o function select é igual a 1. Não tem problema, aqui é onde que ele vai inicializar, né? Lembrando que ele sempre vai fazer esse teste, por isso que é importante você definir aqui a quantidade de funções. E quando chegar no 10, quando for 11, ele vai voltar a ser 1, inicializando. E se você deseja que mantenha a função de onde ela parou, a próximo clique aconteça, no caso, se eu executei a função 6, a próxima vez que eu entro na função, ele começa do 6, 7, 8, daí por diante, simplesmente você desmarca essa informação aqui, que o function select não é igual a 1, tá? Mas nós queremos que funcione dessa forma. Então agora eu vou até fazer um comentário aqui para deixar certo o código. Vamos fazer uma informação nas funções. Ok, então tem todas as informações aqui das funções. Nosso código, a princípio, é para estar todo funcionando e vamos fazer o nosso teste para ver se vamos resolver esse problema que o aluno nos trouxe, né? Essa ideia que ele nos trouxe. Então vamos compilar, vamos mandar para o Arduino e fazer nosso último teste. Abrimos aqui então, novamente, serial na tela, vou limpar a tela. Limpando a tela, um clique, modo normal, ok, mostrando tudo, clique, modo normal. Agora eu vou clicar e pressionar, entrei no modo função, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, estou passando por 10 funções diferentes, ele fica em loop. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 50, pode ser uma, pode ser X funções. E a partir do momento que eu parei na função 10, por exemplo, ele vai executar o modo 10. E o próximo clique volta tudo novamente. Segurei pressionado. Vou agora executar a função 5. Parei na função 5 por 3 segundos e ele entrou no modo 5. Então, aquela necessidade que o nosso amigo, nosso aluno, tinha de executar com apenas uma porta do Arduino e apenas um botão, executar várias ações dentro do código, sem necessidade de ligar resistores nem nada, tudo através simplesmente de lógica,
Está aí. Então o código desafio foi feito e o código está montado. E realmente é possível. Se isso te ajuda, pode utilizar toda essa técnica também nos seus projetos. E nos vemos então na próxima aula.